Nostalgia. Uma palavra tão pequena, mas capaz de fazer alguém viajar anos para o passado em apenas alguns segundos. Basta uma música, um cheiro, uma fotografia esquecida, o som da chuva, ou até uma cena de um anime que você não assistia há muito tempo. E de repente, você não está mais aqui. Você voltou para um momento da sua vida que talvez nunca mais aconteça. É estranho, não é? Porque a memória não abre a porta devagar. Ela simplesmente invade. E, por alguns instantes, você sente exatamente o que sentia naquela época. Talvez seja por isso que a nostalgia seja tão poderosa. Ela não faz você apenas lembrar. Ela faz você sentir outra vez. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quando sentimos nostalgia, será que estamos com saudade do passado? Ou da pessoa que éramos naquele tempo? Pensa por um momento. Talvez você não sinta falta daquela escola, nem daquela rua, nem daquela casa. Talvez você sinta falta da tranquilidade que existia dentro de você. Inocência, a esperança, dos sonhos que pareciam tão próximos. Porque o tempo não muda apenas os lugares. Ele muda quem nós somos. E essa talvez seja a parte mais difícil de aceitar. Às vezes, não sentimos saudade de um momento. Sentimos saudade de uma versão de nós mesmos que ficou para trás. Existe uma coisa curiosa sobre a memória. Ela raramente guarda um dia inteiro. Ela escolhe pequenos detalhes. O cheiro do café na casa da sua avó. O barulho da televisão ligada em uma tarde qualquer. O caminho para a escola. A risada de alguém que hoje já não faz mais parte da sua vida. A abertura de um anime que você cantava sem perceber. São momentos que, quando aconteceram, pareciam completamente comuns. Ninguém acorda pensando: hoje vou viver uma lembrança que carregarei para o resto da vida. Mas é exatamente isso que acontece. Os momentos mais importantes quase nunca parecem importantes enquanto estão acontecendo. Talvez seja por isso que a nostalgia doa. Porque ela nos lembra que existiram dias que passaram despercebidos. Dias simples. Dias comuns. Que hoje daríamos tudo para viver mais uma vez. E é curioso como o ser humano funciona. Passamos boa parte da vida querendo crescer. Querendo que o tempo passe depressa. Querendo chegar logo ao futuro. Até que um dia, o futuro chega. E percebemos que sentíamos falta justamente daquilo que desejávamos deixar para trás. Talvez o tempo nunca tenha sido nosso inimigo. Talvez nós apenas não soubéssemos enxergar o valor do presente enquanto ele ainda era presente. Você já percebeu como uma única música pode mudar completamente o seu dia? Bastam alguns segundos. E, de repente, você lembra de pessoas que nem pensava havia anos. Lembra de conversas. De risadas, de promessas, de sonhos que ficaram pelo caminho. É como se a memória estivesse esperando apenas um pequeno sinal para despertar. Mas existe algo ainda mais profundo. A nostalgia não guarda apenas lembranças felizes. Ela também guarda aquilo que nunca aconteceu. Os planos que ficaram apenas na imaginação. As palavras que nunca foram ditas. As despedidas que aconteceram cedo demais. Os abraços que você pensou que poderia deixar para depois. E talvez seja isso que faz esse sentimento ser tão difícil de explicar. Porque ele mistura alegria e tristeza ao mesmo tempo. Você sorri ao lembrar. Mas, no fundo, também sente um vazio. Não porque o passado era perfeito, mas porque ele nunca poderá ser vivido da mesma maneira outra vez. Talvez a maior ilusão da nostalgia seja fazer a gente acreditar que o passado era perfeito. Mas ele não era. Naquela época, você também tinha medos. Também tinha dúvidas. Também queria que algumas coisas fossem diferentes. A diferença é que a memória é como um artista. Ela pinta o passado com cores mais bonitas do que ele realmente tinha. E talvez isso não seja um defeito. Talvez seja a forma que a nossa mente encontrou para preservar aquilo que foi importante. Porque, no fim das contas, a nostalgia não existe para fazer você morar no passado.
Ela existe para lembrar que alguns momentos valeram a pena. Mas existe um perigo. Quando começamos a viver apenas das lembranças, o presente deixa de fazer sentido, e ninguém constrói novas memórias, olhando apenas para trás. A vida continua acontecendo, mesmo quando você insiste em permanecer em um tempo que já terminou. O relógio nunca para. As pessoas mudam. Os lugares mudam. Você muda. Essa é uma das poucas certezas da vida. E talvez o sofrimento comece quando tentamos impedir aquilo que nunca esteve sob o nosso controle. O tempo não pede licença. Ele apenas segue em frente. Pensa nas pessoas que marcaram a sua vida. Algumas ainda caminham ao seu lado. Outras ficaram apenas nas lembranças. E isso dói, porque ninguém nos ensina que algumas pessoas entram na nossa história apenas para um capítulo, não para o livro inteiro. Na época, acreditávamos que elas estariam conosco para sempre. Mas o para sempre, às vezes, dura menos do que imaginávamos. E, mesmo assim, isso não significa que elas não foram importantes. Pelo contrário, algumas pessoas cumprem exatamente o propósito que tinham. Elas chegam, nos transformam e seguem o próprio caminho. Talvez a beleza da vida esteja justamente nisso. Nem tudo foi feito para durar, mas tudo pode deixar uma marca. E talvez seja essa marca que faz você sorrir quando uma música toca, quando sente um cheiro conhecido, ou quando encontra uma fotografia esquecida em uma gaveta. Porque, por alguns segundos, você volta a ser aquela pessoa outra vez, mesmo sabendo que apenas por um instante. E se um dia alguém sentir saudade do momento que você está vivendo agora, pensa nisso. Enquanto você assiste este vídeo, talvez exista uma versão sua no futuro que daria tudo para voltar exatamente para este dia, para ouvir novamente a voz de alguém que hoje ainda está por perto, para abraçar uma pessoa que você acha que sempre estará aqui, para caminhar por uma rua que, sem você saber, um dia deixará de fazer parte da sua rotina. É estranho, porque quase sempre descobrimos o valor de um momento, quando ele já passou. Talvez seja por isso que tantas lembranças doem, não porque eram extraordinárias, mas porque, enquanto aconteciam, você acreditava que elas seriam para sempre. E talvez a maior ironia da vida seja essa. Enquanto você sente saudade do passado, o presente está, silenciosamente, se transformando na próxima lembrança que um dia fará falta. Talvez a nostalgia nunca tenha existido para prender você ao passado. Talvez ela exista para ensinar uma coisa muito mais importante: que os melhores momentos da nossa vida quase nunca anunciam que são os melhores. Eles chegam disfarçados de dias comuns. Uma conversa qualquer. Uma risada sem motivo. Um almoço em família. Uma tarde assistindo anime. Uma caminhada sem destino. Um abraço que parecia apenas mais um. E então, os anos passam. E você percebe que aquilo que parecia comum era extraordinário. Talvez, neste exato momento, você esteja vivendo um dia que, daqui a 10 anos, daria tudo para reviver. A diferença é que hoje você ainda pode prestar atenção nele, ainda pode agradecer, ainda pode abraçar quem está ao seu lado, ainda pode criar lembranças que, um dia, aquecerão o seu coração. Porque o passado não volta, mas o presente ainda está nas suas mãos. E talvez seja essa a maior lição da nostalgia. Ela não foi feita para fazer você viver olhando para trás. Ela foi feita para ensinar você a valorizar o agora, antes que ele também vire uma lembrança. Desperte. O anime termina. Sua história não.